volta para o último bloco do 3 em 1. Há pouco a Natasha falou da manifestação, né, de caminhoneiros, e eles voltaram a bloquear rodovias do país nesta terça-feira, no segundo dia, né, de greve contra o preço do diesel. Pelo menos 22 estados registraram manifestações, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em meio aos protestos, a Petrobras anunciou a redução dos preços de gasolina e diesel. A gasolina ficará 2,08% mais barata e o diesel 1,54% nas refinarias a partir de amanhã. Interferência do governo? Hoje teve uma importante reunião lá em Brasília entre o governo e a Petrobras, e quem conta o que aconteceu nesta reunião e traz aqui uma provocação para os nossos debatedores é a nossa editora de economia, Denise Campos de Toledo. Olá, Denise! Olá, pessoal. Pedro Parente, presidente da Petrobras, logo após essa reunião, garantiu que não haverá interferência do governo na política de preços implementada pela estatal. A redução anunciada hoje tem relação com a queda do dólar, que houve desde a semana passada, quando o Banco Central aumentou a intervenção no câmbio. E o fato é que o dólar caiu mesmo da faixa dos R$ 3,74 de sexta-feira passada para menos de R$ 3,64 hoje. E esse é um dos fatores que influenciam a política de preços, assim como a evolução do petróleo no mercado internacional. Isso significa que, se petróleo e dólar continuarem pressionados, a Petrobras vai continuar reajustando os preços, seguindo a política que foi implementada desde o ano passado e que já provocou um aumento médio nas refinarias do preço da gasolina de 55%, do diesel de 56%. E aí nós temos todas essas manifestações de caminhoneiros, tivemos hoje também a Paulista fechada por manifestações de motoboys, porque isso representa um aumento de custos de fato. Pode ter impacto na inflação, tanto que foi um dos motivos que o Banco Central considerou ao interromper a política de redução da taxa básica de juros, mas eu quero saber de vocês como é que fica a questão política, porque há uma cobrança muito grande agora, no sentido de o governo reduzir a carga tributária, que representa cerca de 50% do preço pago na bomba para os consumidores, o preço cobrado dos caminhoneiros. Eu queria saber se vocês acham que essa pressão política vai prosseguir, e aí como fica a disputa entre a ala do governo política e a área econômica, que precisa dessa receita, e no ano passado até aumentou a carga tributária sobre os combustíveis para reforçar o caixa. Eu começo esse tema com você, Marcelo Madureira. Como é que fica então essa questão política, esse questionamento que a Denise trouxe? Vai lá. A Denise colocou muito bem a questão, como sempre, aliás, e você vê que a chave, né, o busilis da questão é exatamente a questão tributária. É quanto que o Estado arrecada, né, dos produtos e dos serviços brasileiros, né, para sustentar uma máquina absolutamente não operacional, uma máquina disfuncional. Essa é a questão. Nós, brasileiros, somos extremamente onerados em impostos, principalmente esses impostos indiretos, né? Porque o imposto que eu pago no diesel e na gasolina é o mesmo que paga o caminhoneiro, o bilionário, o varredor de rua, enfim. Isso é extremamente injusto, começa por aí. E é uma carga tributária imensa que, em vez de retornar, né, para a sociedade na forma de saúde, educação, infraestrutura, segurança e tudo mais, não, vai para sustentar uma máquina de Estado a nível federal, estadual, municipal, que não serve praticamente em nada para a sociedade. Em nada. É inútil. Né? Então você é um Estado que vive parasitariamente do trabalho da sociedade, né? Para sustentar essa estrutura, inclusive um funcionalismo exageradamente inchado, né? Com uma produtividade muito baixa e salários muito altos, né? Uma gestão péssima de hospitais, gestão muito ruim na educação, aliás, na minha opinião, o principal problema do Estado brasileiro é gestão. Não é só a questão do funcionalismo estar inchado, não. É má gestão também, né? É incompetência. Então, essa questão dos combustíveis é apenas uma pontinha desse iceberg todo, né? Daí você tem um candidato, por exemplo, consistente, tem que falar, né, de uma reforma tributária, tem que falar, antes de tudo, uma reforma do Estado no Brasil. Senão não tem como. Vera. Eu achei estranho
fórmula em que se fala que o governo não vai intervir e logo em seguida vem uma intervençãozinha disfarçada. Essa coisa de zerar a CID era o tipo de truque que a Dilma, por exemplo, tirava da cartola. Eu lembro disso ser discutido no governo Dilma como uma das formas de baixar o preço do combustível. Então, o Pedro Parente deu essa declaração que ele precisava dar ao mercado, uma sinalização importante, porque ele só assumiu a Petrobras sob a condição de que não houvesse ali nenhuma ingerência política, mas a verdade é que esse alívio tributário que está se dando é uma tentativa de baixar o preço da gasolina e evitar que esses protestos continuem, que a imagem do governo fique ainda pior, porque a inflação sairia ameaçada, e a inflação é uma das coisas que sobraram daquele discurso do Temer de melhora da economia, que está começando a cair dia a dia. Hoje o próprio governo já reviu a previsão do PIB para baixo, etc, etc. Então eu acho que é um jeito de você dar uma ajuda, fazer uma intervenção com a mão do gato, Patrick. O governo cortou, né, a projeção de 2,97 para 2,5 neste ano. Vai lá você, Andreasa. Patrick, se a responsabilidade pública prevalecer, a questão política, né, aquela preocupação com a imagem do governo, deveria ser ignorada. E deixa o Henrique Meirelles, boi de piranha, pagar o preço. O dilema do governo é evidente, mas é técnico. Se impõe a Petrobras interferência na política de preços, e acho que não fez hoje, mas se o fizer, pode perder, por exemplo, o Pedro Parente na presidência da companhia e certamente apontaria para repetir os erros cometidos pelo governo da Dilma Rousseff, que essa sim interferia na política de preço da Petrobras. Aquilo que cabe à Petrobras, mexer no CID, por exemplo, é uma área que não é da zona de controle do Pedro Parente e da Petrobras, é uma questão tributária do governo. E olha, representará, projeção, 2 bilhões a menos de arrecadação. Porém, se mexer demais em imposto, se baixar demais imposto, pode comprometer o ajuste fiscal. Exato. E passa uma mensagem ruim para o mercado financeiro. Então, não há solução boa nesse caso. Deixemos de lado a questão política e pensemos na técnica, minimizando o prejuízo.